falando sobre isso, aí me lembrou, sabe quem? Aquele médico do Rio de Janeiro que foi preso, o anestesista, que tinha vários arquivos, era casado, arquivos de crimes contra criança, inclusive contra recém-nascidos, crianças com pouco mais ou menos de 1 mês de vida. Então, quando você percebe que esse tipo de crime é cometido por pessoas que você não levanta a mínima suspeita, é que a gente pede tanta atenção para discar, e como você disse, o número 100, porque os principais pedófilos, abusadores de crianças, são aqueles em que ninguém levanta a mínima suspeita, né, Jota? Pois é, eles passam despercebidos aos nossos olhos, né? Porque a gente não tem por característica, né, se relacionar com uma pessoa e tentar nela ver se ela é um malandro, se ela é pessoa desonesta, se ela é um criminoso. A gente dá o nosso voto de confiança, a gente acredita, cria um vínculo. E esses criminosos, eles ficam praticamente disfarçados. São lobos na pele de cordeiro, podemos dizer assim, né, Nader? E quando a gente menos espera, a gente se surpreende com esses tipos de crime, com pessoas que jamais a gente levantava um mínimo de suspeita. Então, no nosso comportamento e nos nossos relacionamentos, nós temos sim que acender esse alerta e prestar atenção nos mínimos detalhes. É um olhar, é um toque, é uma brincadeira que pode estar ali, dando a indicação de que se trata de um abusador em potencial. Jota, uma vez eu fiz uma reportagem que foi um dos maiores desdobramentos das operações realizadas contra a pedofilia no país, em vários estados brasileiros, e naquela ocasião, Jota, foram presos 2 irmãos. Um trabalhava em um tribunal de justiça e o outro trabalhava em um tribunal regional do trabalho. Funcionário de carreira, os 2 do judiciário, ou seja, pessoas bem instruídas, um do Tribunal de Justiça, o outro do TRT, e os 2 irmãos eram pedófilos. Olha que loucura. Um era casado, o outro era separado. E depois da prisão dos 2, né, e naquela ocasião vários arquivos que foram mostrados, descobriu-se que os 2 teriam sido abusados na infância. E aí vem-se a discussão que a gente fala sempre. O pedófilo é um criminoso ou uma vítima de abuso que replica o que passou na infância? É uma discussão, né? É uma grande discussão, viu, Nader? Mas a gente, levando em consideração o quanto, né, falta evoluir, né, do sistema público de saúde brasileiro para atender esse tipo de vítima, e também até mesmo nas investigações, nós temos aqui no Brasil polícia que faz muito com o pouco que tem, né? Mas também temos muita divulgação a respeito desse caso. Mesmo a pessoa sendo trauma de um crime como esse, de um abuso como esse, ela vai ganhando idade, vai tomando consciência e sabendo que se ela está despontando para esse lado, ela precisa pedir ajuda. Ela não pode, né, simplesmente, como você disse, replicar em outra pessoa o trauma que ela sofre. Então, vai muito da pessoa também, a autora do crime. Pelo menos é a minha opinião, viu, Nader? Não, você tem razão ainda. Nós que somos pais, temos crianças próximo da gente, a gente, ao visualizar uma situação dessa, você nunca vai entender que uma pessoa possa ter sido doente. Para mim é um crime e a tendência sua é querer a punição dessa pessoa. Mas assim, a gente mais uma vez, junto com o J. Júnior, faz esse pedido a você. Se você sabe de uma criança que está sofrendo abuso, se você sabe de uma criança que está passando por esse tipo de problema e não consegue colocar para fora e falar, se você também é criança e você sabe de um amiguinho, uma amiguinha na escola que está passando por isso, que denuncie. Pode falar com o tio, fala com a tia, fala na escola, fala com o professor, pega o telefone sem ninguém saber e disca 100 100, porque tem muita gente que pode ajudar. Fala, Jota. Eu tenho 2 casos que nós acompanhamos recentemente aqui na região, um em Maringá e outro também em Marialva. Em Maringá, para você ter uma ideia, o indivíduo, né, o suspeito, vivia num tipo de pensão e o vizinho de quarto escutou ele imitando a voz de uma criança. Pela parede, o som passou, ele imitando a voz de uma criança, pedindo para que com quem ele estava conversando do outro lado se despisse, ficasse nua e mostrasse o corpo, pedindo detalhes. Ele falou, mas peraí, uma criança com uma malícia dessa tem coisa errada, denunciou para a polícia, ele foi preso. Agora, no final do ano passado. E em Marialva, uma menina de 10 anos, numa redação escolar, acabou contando ali no texto os abusos que estava sofrendo, para espanto, né, dos professores e para revolta da família, porque o abusador seria o avô ou a pessoa que estava no papel de avô, né, ou seja, um integrante do núcleo familiar.
Então é importante ficar atento nos detalhes e não ter medo de denunciar. Valeu, Jotinha. Obrigado pelas informações. Já a Jota Júnior está de volta e tá aí. Não ter